Sim, é verdade. O nosso presidente Jair Bolsonaro foi capa de alguns jornais aqui da Islândia. Assunto esse? Ah, pois é, esse mesmo que aí, ó, o mundo todo tá replicando, comadre. Foi só o presidente aparecer na mídia brasileira falando que o coronavírus é apenas uma gripezinha à toa e também incentivando toda a população a parar com essa quarentena e voltar para os seus trabalhos, ter a vida normal, porque se não fizer isso, o Brasil vai ter um colapso. O presidente falou isso? Falou. E o que aconteceu com a população brasileira? Levantou as panelas e começou a bater. Não, presidente, não vamos fazer isso não, porque o mundo todo está falando pra gente fazer a quarentena. O mundo todo está falando pra gente ficar guardadinho dentro de casa. Não, mas o presidente falou que somente os jovens podem sair. A galera mais velha fica dentro de casa, porque a galera mais velha corre um risco maior. Mas os jovens não vão correr tanto esse risco assim, porque a gripezinha, ela só vai pegar os mais fracos, as pessoas que já têm um problema maior. E que não vai morrer tanta gente assim não. Certo? Pois é, ele falou isso, o povo brasileiro replicou toda essa história e o mundo todo começou a falar sobre esse pronunciamento do nosso presidente. Ah, e aqui na Islândia, eles falaram exatamente, eles pegaram o discurso do presidente e escreveram tintim por tintim, mas embaixo eles compararam o presidente com o presidente brasileiro com o mesmo pronunciamento do Donald Trump. E aqui na Islândia eles falam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala muita bobeira, muita asneira. E que o presidente brasileiro está seguindo a mesma... tá lendo a mesma cartilha que ele, entendeu? Incentivando a população a fazer loucuras. Que o melhor que seria fazer é ficar na quarentena. É essa lição que os países que tiveram um grande problema estão tendo, que estão passando para nós, para que nós podemos aprender com eles. E é essa lição que os países que passaram por todo esse temporal falaram pra gente, ó, vamos manter essa quarentena dentro de casa, vamos ficar direitinho aí, que a coisa vai passar e depois todo mundo consegue voltar à vida normal. Mas, pois é, não só o presidente brasileiro como o americano e muitos, todo mundo, né? Nós, todo mundo está preocupado que depois a situação vai estar difícil. Depois, para recomeçar, vai ser muito difícil. Eu acredito que esse ano ninguém vai conseguir recuperar. Porque vai vir um caos danado, vai vir uma enxurrada, uma perda muito grande por todo o mundo. Não estou falando só do Brasil agora, todo mundo está perdendo com essa quarentena. E aqui no jornal islandês, eles sim criticaram a postura do presidente brasileiro. Eles acharam que o presidente brasileiro foi um pouco, vamos chamar de bobinho, assim, mas um pouco inconsequente a fazer um discurso desse para a nossa mídia brasileira. Já que o mundo todo está pedindo para que você fique dentro de casa. Agora, tem umas perguntas aqui no canal que sempre vocês estão me vendo na rua. Mas, Joana, se a ordem agora é manter a gente presa dentro de casa, por que você está saindo? Aqui na Islândia, a regra não é essa prisão toda. Nós podemos sim sair. Pessoas que têm que trabalhar, elas vão sim trabalhar. Existem algumas lojas que estão sim abertas, alguns restaurantes que estão sim abertos, o shopping, locais onde que pode haver uma aglomeração de mais de 100 pessoas, por exemplo, esses lugares estão completamente fechados. Shows, jogos, todas essas coisas não está tendo no momento. Mas supermercados estão abertos, cinemas estão fechados. Conseguiu entender que a gente consegue sim sair? O meu marido, por exemplo, ele está trabalhando dentro de casa. A empresa onde que ele trabalha, ela tem que ter certeza que ele está bem guardado. Então eles preferiram colocar ele dentro de casa, eles montaram todo um esquema para que o meu marido conseguisse trabalhar e ele está trabalhando aqui no nosso escritório. E no escritório ele consegue falar com todo mundo. É computador para tudo quanto é lado, é a pessoa toda hora lá está aparecendo, lá tendo reunião com ele e eles resolvendo os problemas assim. Tá vendo como que é? Mas aqui na Islândia também, toda vez que nós tivermos que sair, por exemplo, quando eu vou no mercado, eu tenho que ter certeza que eu não me aproximo de ninguém menos de 2 metros.
Então é de 2 a 3 metros a gente mantém essa distância da pessoa. Ah, lavar as mãos, álcool em gel, esse álcool aqui, ó, é líquido, mas é um álcool para as mãos. A gente usa e abusa dele sempre. Comida, está faltando algumas coisas já, mas não está tão desesperador não. Mas o que o governo islandês e o governo da maioria do mundo está pedindo é que a gente seja forte nessa quarentena. Que nós tentamos fazer o máximo possível para não transmitir esse vírus e para não pegar esse vírus. Então é importante sim essa quarentena. Eu, pelo menos que eu consegui entender, que nós temos que ficar sim guardadinho, bonitinho, direitinho. E também, comadre, uma pessoa que me conhece, não vou chamar de amigo, porque amigo até me ligaria e talvez não escrevi um texto assim não, mas é uma pessoa que eu conheço, cuidado, a pessoa que eu conheço, a gente fala de vez em quando, e aí ele mandou um texto para mim um pouco revoltado comigo, falando o seguinte: querida Joana, não entendi o vídeo de ontem, você falando do presidente Bolsonaro, você nunca pronunciou, nunca falou nada durante a campanha, o porquê que você está falando isso agora. Tá. Eu achei interessante, aí depois ele continua puxando a minha orelha aqui, aí eu achei interessante eu compartilhar isso com você, porque é o seguinte, eu realmente não tenho um canal de política, eu nem sei falar de política abertamente, mas o que eu posso fazer agora é simplesmente pedir para que você faça esse esforço de ficar dentro de casa, que você tenta fazer essa quarentena. A quarentena não significa 40 dias. Você não vai ter que ficar 40 dias. Mas, Joaninha, todo mundo tá falando que vão ficar 3 meses dentro de casa, que tudo vai ficar 3 meses parado. Não vão ficar. Ninguém vai ter condições, porque se ficar, esse colapso vai ser maior do que a gente está esperando. Todos nós sabemos que todo mundo está perdendo. E quem está embaixo perde muito mais. Nós sabemos disso. O que nós temos que fazer agora é tentar nos proteger para não pegarmos esse vírus. É tentarmos obedecer, sim, à lei de recolher, à lei da quarentena, à lei de ficar distante das pessoas, tentarmos proteger nossos idosos, tentar proteger as crianças. Esse vírus, sim, ele mata. É provado isso. Agora, o nosso presidente, para eu dar minha opinião própria, assim, eu acho que ele peca um pouco naquele calor da emoção, sabe? Quando ele vai falar assim, eu acho que ele se empolga, ele acaba falando um pouco demais e acaba às vezes nem lendo tudo aquilo que o ministro da saúde dele escreveu para ele. Falou assim, olha, presidente, não fala isso, não fala aquilo, não fala aquilo. Aí ele pega, se acha o dono da razão, vai lá e fala. Então é isso que eu tenho que falar do presidente Jair Bolsonaro. Agora, se ele está lá no poder, eu cruzo meus dedos para que ele possa fazer melhor para todo o povo brasileiro, não só para uma classe, mas para toda a classe, porque ele já está lá. Ele já está lá trabalhando. Não vai adiantar eu ficar aqui agora, ó, tentando jogar mais energias negativas. E se ele sim continuar a fazer uma bobeira, uma besteira, um monte de coisa errada, uma atrás da outra, uma atrás da outra, aí sim, bate essas panelas, vamos tirar ele de lá e colocar uma outra pessoa decente. O difícil é achar alguém decente agora para ir lá representar o povo brasileiro. Então, por isso que eu acho que a gente tem que, mesmo não entendendo direito esse presidente, é tentar dar um pouquinho mais de crédito a ele. Não, eu disse um pouquinho. Agora, se ele continuar falando ou afrontando o que o próprio ministro da saúde dele, que ele colocou no poder, está falando, aí fica difícil apoiá-lo. Entendeu o que eu estou falando? Então eu não tenho nada contra nenhum presidente, eu não tenho nada contra nenhum partido político, eu não tenho nada contra nada. Eu só acho que se o presidente está lá, eleito pela maioria das pessoas, dos povo brasileiro, então a gente tem que tentar dar uma força para ele. Porque ficar puxando o ombro para baixo, puxando, não vai levar a nenhum lugar. Não vai conseguir levar a nenhum lugar. E que sim, ele fala muitas coisas que a gente não dá para apoiar, fala. Agora, é você aí que vai me ajudar a responder para esse jornalista aqui da Islândia que quer falar comigo.
que eu falo quando o presidente fala isso, hein? O que a gente fala para isso, né? Fica difícil a gente apoiar. A gente até quer em alguns momentos, mas quando a situação chega a esse ponto, fica difícil apoiar. Pelo menos é esse meu ponto de vista. Tchau! Eu espero que eu tenha explicado para todo mundo. E você, amigo, eu não tô com raiva não, tá? Tchau!